Olá, eu sou a Kate. Olá, eu sou a Pamela. Somos alunas de segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter. E esse é um dos nossos vídeos do projeto de extensão referente ao estágio para o ensino fundamental 1. Nesses vídeos, nós vamos trabalhar com o uso do material dourado nas aulas de matemática. E nesse vídeo específico, nós trabalharemos sobre a subtração de números utilizando o material dourado. Certo? Para começar, antes de ver os exemplos numéricos e a aplicação dessa metodologia, nós vamos retomar um pouquinho sobre a subtração. Então, a subtração, a gente usa a subtração sempre que tem a ideia de diminuir, retirar, comparar ou completar. Apesar de, nesse vídeo, nós trabalharmos principalmente com o algoritmo, para trabalhar com o material dourado, é muito importante, sempre que possível, seria um segundo passo, trabalhar a subtração com contextos, com situações, problemas, porque daí o aluno passa a compreender melhor quando que deve utilizar essa operação, Mas nesse vídeo nós vamos trabalhar principalmente com o algoritmo, certo? O primeiro exemplo, tá? Os primeiros exemplos, na verdade, nós trabalharemos com a subtração sem as trocas ou reagrupamentos, tá? Então, a subtração mais simples. Então, no decorrer do vídeo, nós vamos aí aumentando gradativamente aí a dificuldade dentro da subtração, certo? Primeiro, nós vamos trabalhar a subtração 98 menos 5. Na subtração, para usar com o material dourado, nós vamos sempre representar o primeiro número da subtração, que é o minuendo, e nós vamos retirar a quantidade que seria o subtraendo. Então, inicialmente, vamos colocar aqui nosso quadro de ordens. Nesse caso, temos até a dezena, unidade dezena. Então, primeiro nós vamos representar o número 98, que são 8 unidades, e com o material dourado, Temos 8 cubinhos. E 9 dezenas, que no material dourado são as 9 barras. Isso. Lembrando que esse número que fica aí em cima na subtração, que corresponde ao primeiro número aqui indicado na subtração, ele é chamado de minuendo. Então, esse é o nome dessa posição, que representa a quantidade total. E a quantidade que vai ser retirada, que corresponde ao segundo número da subtração, que nesse caso é o 5, que são 5 unidades. Esse número, ele é o subtraindo. Lá na adição, Kate, como que é o nome deles? Ótimo! Só para recordar da adição que nós trabalhamos no outro vídeo. Na adição, os números que se somam são chamados de parcelas e o resultado é a soma ou total. Já na subtração, então, eles têm nomes diferentes, tem que tomar cuidado, E é importante reforçar esses nomes com os alunos. O primeiro número da subtração, então, é o minuendo, que indica o total que nós temos, e a quantidade que será retirada é o subtraendo. Já o resultado da subtração é chamado de diferença ou resto. Então, vamos começar, enfim, com a resolução dessa subtração. Ao utilizar, então, o material dourado na subtração, nós sempre representamos o primeiro número, que é o minuendo, e começamos da menor ordem, então, das unidades, que seriam os cubinhos, certo? E a gente vai retirar as quantidades indicadas no subtraendo. Então,
faz a representação apenas do primeiro número, né? Então, das 8 unidades, dos 8 cubinhos, é possível retirar 5 cubinhos de 8 cubinhos? É possível, gente. É possível. Então, retira, mano. 4, 5. Então, essa quantidade que está sendo retirada é como se a gente descartasse, né? Estamos retirando, estamos separando. Então, nós vamos ver quantos cubinhos sobraram. Quantos cubinhos sobraram? Apenas 3 cubinhos. Muito bem. Então, nós temos aí que 8 unidades menos 5 unidades resultam em 3 unidades, que correspondem aos 3 cubinhos que sobraram. Agora, nós vamos para a próxima ordem, que são as ordens das dezenas. Nós temos 9 dezenas, que correspondem a 9 barras. Muito bem. E vai ser retirada alguma coisa? Não. Então, se temos 9 dezenas e não tiramos nada, então ficamos com 9 dezenas. Com isso, o resultado de 98, que nós retiramos 5, obtemos a diferença ou o resto, né? O resultado dessa subtração, que é 93, que é composto por 3 cubinhos e 9 barrinhas. Ok? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, nós resolveremos a subtração 85 menos 72. Novamente, nós estamos realizando uma subtração que envolve apenas 2 ordens, unidade e dezena. Então, vamos lá. Vamos representar primeiro a maior quantidade. Detalhe importante na subtração, principalmente ao lidar com os menores, né? O minuendo, que é o primeiro número da subtração, ele sempre tem que ser maior que o subtraendo, porque não tem, né? Como eles não trabalham ainda com os números negativos, não tem como eu retirar uma quantidade maior do que possui. Ok? Diferente do que aconteceu com a adição. Exatamente. Já na adição, a ordem das parcelas não altera a soma, então não tem a necessidade do primeiro número ser o maior, tá? Apesar que mesmo depois, lá no Fundamental 2, quando eles começarem a trabalhar com os números inteiros, que entram a parte dos números negativos, quando a gente arma essa estrutura, arma o algoritmo da subtração, a maior quantidade sempre a gente coloca em cima. Mas daí é uma outra análise, que é mais para frente, certo? Mas então aqui, nessa subtração nova, nós começaremos a representar com o material dourado o primeiro número, que é o minuendo, que é o número 85, que é composto por 5 unidades. Como é mesmo que a gente representa 5 unidades? Com 5 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E 8 dezenas. E nós vamos representar com as barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E nós vamos retirar dessa quantidade o número 72, que são 2 unidades e 7 dezenas. Então, pera lá que nós vamos começar agora a fazer essa análise. De 5 unidades que nós temos, é possível retirar 2 unidades? Sim. Sim, é possível. Então, nós vamos retirar essas 2 unidades, que são 2 cubinhos. Com isso, nós ficamos com 3 cubinhos apenas. 3 cubinhos, que são 3 unidades. Agora, também tem dezenas para a gente analisar essa retirada. Nós temos 8 dezenas, que são 8 barrinhas. De 8 barrinhas, é possível retirar 7? É possível, sim. É possível, então vai retirar. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Muito bem. Então, como nós tínhamos 8 dezenas e retiramos 7 dezenas, restou uma dezena, uma barrinha. Então, obtemos que 85 menos 72 é 3. Agora eu vou voltar para esse lado aqui, ó. Vou apagar isso daqui. Mais um exemplo, certo? Agora trabalharemos o número 166 menos 123. Então, agora, aumentamos um pouquinho mais, porque nós temos uma ordem a mais, que são as centenas. Então, vamos colocar aqui as ordens. Unidade, dezena e centena. Então, primeiro, nós vamos representar o minuendo, que é o número 166. Então, que é composto por 6 unidades. 6 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Temos também 6 dezenas. Que são 6 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrinhas. E uma centena. Que chegamos com a nossa plaquinha. Muito bem. Desse número, então, do 166, nós vamos retirar o 123. Então, vamos ver como que vai ficar. Certo? Então, das 6 unidades, dos 6 cubinhos, é possível retirar 3 cubinhos? Sim, 1, 2, 3 cubinhos. Muito bom. Então, desses 6 cubinhos que retiramos 3, sobraram apenas 3. Então, 6 menos 3 resulta em 3. Agora vamos para as dezenas, certo? Nós temos 6 dezenas, que são 6 barrinhas. De 6 barrinhas é possível retirar 2? Sim, 1, 2. Muito bem, e ainda restaram quantas? 4. Ótimo. Então, 6 menos 2 resulta em 4. E ainda temos a centena. Uma centena menos uma centena. Sobraram 0 centenas. Então, nós temos que, ao calcular 166 menos 123, obtemos como resultado 43. 4 barrinhas e 3 cubinhos. Ok? Ok. Agora vamos para uma nova etapa. Vamos começar as trocas. Começamos com mais dificuldade. Vamos aumentar. É melhor, mais facilidade, não é? Porque o material dourado nos proporciona facilidade. Com certeza. Então, vamos de novo dar uma baixadinha aqui nos números, porque nós iniciaremos agora os exemplos com as trocas ou reagrupamentos, certo? Então, nós vamos começar resolvendo 34 menos 18, certo? Então, a forma de resolução é a mesma, só que agora vai ter um novo detalhe. Será que vai ser possível retirar tudo? Igual nós estávamos fazendo? Então, vamos lá. Ó, unidade e dezena. Então, vamos representar primeiro o minuendo, o primeiro número da subtração, que é o 34. Então, 34, que é composto por 4 unidades. 4 cubinhos. E 3 dezenas. E nós vamos ter 3 barrinhas. Ótimo. Seguinte, agora nós vamos retirar
18, né, que é composto por 8 unidades e uma dezena. Só que agora, olha só o que vai acontecer aqui. Lá nas unidades, a gente sempre inicia a subtração pela menor ordem, então aqui no caso são as unidades, tá? Nós temos 4 unidades, que são 4 cubinhos. De 4 cubinhos, é possível retirar 8? Não. Não. Então, nós vamos ter que fazer uma troca aqui. Então, para conseguir de 4 retirar 8, como não é possível, nós vamos trocar uma dezena por unidades. Então, aqui a gente registra da seguinte forma. Nós tínhamos 3 dezenas e uma delas nós vamos realizar a troca para as unidades. Então, como eu estou retirando uma das dezenas, certo? Então, ficaremos com 2. Ok? E essa dezena que nós iremos fazer a troca, então nós trocaremos uma dezena, uma barrinha, que correspondem a 10 cubinhos, que são 10 unidades. Então, teremos 10 cubinhos dessa troca e mais 4 cubinhos que nós já tínhamos. Então, ao todo, nós teremos 14 cubinhos. Muito bem. Nós teremos 14 cubinhos, que vai representar assim, ó. Como eram 4 unidades, né? E eu estou recebendo 10, vai ficar 14. Agora, com 14 unidades, com 14 cubinhos, é possível serem retirados 8. De 14, você vai tirar 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Retiramos 8 e resultou em 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apenas. Muito bem. Sobraram 6. Agora vamos para dezenas. Como nós fizemos a troca ali de uma dezena, então nós ficamos apenas com 2 dezenas, que são 2 barrinhas. Como nós temos 2 barrinhas, se retirar uma, vai ficar uma. Então, chegamos à conclusão que 34 menos 18 resulta em 16. Vamos para o próximo exemplo. 326 menos 254. Agora teremos uma ordem a mais do que o exemplo anterior, que são as centenas. Então, unidade, dezena e centena. Então, nós vamos representar o primeiro número da subtração, que é o minuendo, que é o número 326, que é composto por 6 unidades. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos. Muito bem. 6 cubinhos, que são 6 unidades. 2 dezenas. E aí nós temos duas plaquinhas, não, me perdoe. 2 barrinhas. E temos também 3 centenas. E nós temos aqui 3 plaquinhas. Muito bem. Dessa quantidade, nós iremos retirar o número 254. Então, vamos analisar, sempre iniciando pela menor ordem, que são as unidades, que no caso são os cubinhos. 4 cubinhos. Opa, desculpa. Temos 6 cubinhos. É possível retirar 4 cubinhos? Sim. 1, 2, 3, 4 cubinhos. Muito bem. De 6 cubinhos, retirando 4, resulta em 2 cubinhos a 2 cubinhos. Então, 6 menos 4, 2. Agora, vamos para as dezenas. Nós temos 2 dezenas, que são 2 barrinhas. Tendo 2 barrinhas, é possível retirar 5 barrinhas? Não é possível. Não é possível. Então,
nós teremos que fazer uma troca com as centenas. Com as centenas. Isso! Então, das 3 centenas que nós temos, nós teremos que fazer a troca das centenas pelas dezenas. Então, vamos trocar com a centena, que é uma placa, que corresponde a 10 dezenas, que são 10 barrinhas. Com isso, das 3 centenas das 3 placas, ficaremos com 2. Porque uma das placas nós vamos trocar por 10 barras. Só que daí é o seguinte. À disposição muitos materiais. Daí, então, nós teremos 10 barrinhas resultantes da placa, certo? Que nós trocamos, só que nós já tínhamos 2, certo? Com isso, nós ficaremos com 12. Então, nós temos 12 dezenas, que são 12 barrinhas. Com 12 barrinhas, agora é possível retirarmos 5. 2, 4, 5. Então, de 12, foi possível retirar 5, que nós ficamos com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Agora, vamos analisar as centenas, vamos analisar as placas. Lembra que nós tínhamos 3 placas, mas uma delas foi necessário, na verdade, fazer a troca pelas dezenas, pelas barras. Então, agora nós ficamos apenas com 2 placas. 2 placas. E se a gente retirar essas 2 placas, vai resultar em nada. Em 0. Certo? Então, nós temos que 326 menos 254 resulta no número 72. Agora, vamos dificultar um pouquinho mais. Durante as aulas, é claro que esses assuntos e esse trabalho com o material dourado não é um assunto para ser trabalhado em apenas uma aula, né? É necessária aí a repetição para todos os alunos compreenderem essas relações, principalmente tanto na adição quanto na subtração, quando envolvem as trocas, que aumenta muito o grau de complexidade, né? Para eles fazerem essa associação entre o material dourado e o registro, né? Mas é bastante importante, né? Claro que a gente está aqui dando praticamente um exemplo de cada e aumentando a dificuldade são necessários na prática de repetir muitas vezes, né? Agora, nós vamos trabalhar com exemplos que vão envolver mais de uma troca, tá? Então, vamos lá. Nosso terceiro exemplo agora nessa parte com as trocas e reagrupamentos, nós resolveremos 352 menos 97. Vamos lá. Então, unidade, dezena e centena. Para representar o número 352, ele possui 2 unidades. Certo, 2 cubinhos. Possui 5 dezenas. 5 barrinhas. E 3 centenas. 3 placas. Ótimo. E nós iremos retirar o número 97. Ó, é importante a gente reforçar que ao armar esse algoritmo, cada algarismo tem que estar ali na sua ordem correspondente, certo? Ao trabalhar com os alunos, é sempre importante perguntar assim, essa quantidade que nós vamos retirar, é possível retirar essa quantia do que nós possuímos, né?
é importante sempre fortalecer esse pensamento até o aluno chegar à conclusão que a quantia que a gente vai retirar sempre tem que ser menor do que possui. E caso não seja, daí são necessárias as trocas, certo? E aí Então, ficar, desculpa, Kate, mas ficar atento àquela questão dos verbos que nós falamos. Agora, enaltecer para o aluno, diminuir, retirar, subtrair, não é? Para que ele entenda, ou, dependendo da situação, ele vai perder sete, nossa, perder sete, para que contextualize ali para o aluno essa ideia da subtração, né? Que é diferente do contexto dos verbos da adição. Sim, é muito importante, porque por enquanto, né, no início a gente trabalha as operações separadamente, mas logo acabam misturando todos os contextos. Então, fazer essa associação, essa analogia é o principal aí para o amadurecimento e conhecimento matemático. Então, vamos lá. Nós temos 2 unidades e precisamos retirar 7, ou seja, de 2 cubinhos. É possível retirarmos 7? Não. Não. Então, precisaremos fazer a troca. Então, de barrinha, que são as dezenas. Me desculpa, eu perdi aqui. Mas é confuso mesmo, aí a gente mistura tudo, né? Por isso que é importante a prática, né? E mesmo com prática, tem hora que dá aula com isso. Então, vamos lá. Então, nós trocaremos das 5 barrinhas que nós possuímos, nós vamos trocar uma barrinha por 10 unidades. 4. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todo o processo, igual a professora vai passar lá, né? 10. Isso mesmo. Tá? E vamos juntar com os 2 cubinhos que nós já tínhamos. Então, ao todo, ficaremos com 12. Então, atenção, olha agora o registro. Então, nós tínhamos 2 unidades e agora temos 12, porque nós trocamos das 5 dezenas que nós tínhamos, nós trocamos uma, então ficamos com apenas 4. Sendo 12 unidades, 12 cubinhos, agora é possível retirarmos 7. Então, dos 12 cubinhos, vamos tirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retirando 7, ficamos ainda com 5. 5. Então, temos que 12 menos 7 resulta em 5, certo? Agora, vamos para as dezenas. Nas dezenas, como nós fizemos as trocas, nós ficamos apenas com 4 dezenas. Só que com 4 dezenas é possível retirarmos 9? Não. Então, agora faremos a troca também das centenas. Então, agora nós vamos fazer troca das placas, certo? Então, das 3 placas que tínhamos, uma delas a gente vai usar para fazer a troca. Então, ficaremos apenas com 2 placas, certo? Uma placa que nós vamos fazer a troca correspondem a 10 barras, certo? Então, a gente tira e temos 10 barrinhas agora. Exato. E com essas 10 barras da troca, com mais 4 barras que já tínhamos, certo? Ficamos ao todo com 14 barras. 14 barras. Então, coloquei aqui em cima, ó, junto com o 4 que já estavam. Então, nós temos agora 14 dezenas que correspondem a 14 barras. Com 14 barras, agora é possível retirar 9. Então, vamos retirar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Das 14 barras, quando nós retiramos 9,
Obtemos ainda 5. muito bem. Então, 14 menos 9 resulta em 5. E temos ainda as duas centenas. Então, lembra que não são mais 3 centenas, porque uma delas nós utilizamos e fizemos a troca pelas barras. Então, ficamos com 2 centenas. De 2 centenas, se não vamos retirar nada, ficamos com 2 centenas. Então, da subtração 352 menos 97, obtemos aí como a diferença, o resto, que é 255. Vamos agora para o nosso último exemplo, certo? Agora vamos aumentar. Ó, 1062 menos 418. Então, agora nós temos mais uma ordem, a ordem das unidades de milhar. Então, teremos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, vamos lá fazer a representação do número 1062. No número 1062, nós temos 2 unidades. 2 cubinhos, não é? Perdoe. Isso. Nós temos 6 dezenas. 6 barrinhas. Nós temos 0 centenas, ou seja, Nenhuma placa. E temos ainda uma unidade de milhar, que é o cubão. Um cubão, certo? E nós vamos retirar o número 418. 8 unidades, uma dezena e 4 centenas. Bom, certo? Vamos começar pela análise das unidades. Então, de 2 unidades, 2 cubinhos, é possível retirar 8? Não. Não. Então, trocaremos a dezena. Trocaremos, então, das 6 dezenas que temos, nós trocaremos uma delas. Então, ficaremos com 5 dezenas. Essa dezena que nós estamos trocando, então, nós vamos fazer a troca da barrinha pelos cubinhos. Então, uma dezena que corresponde a 10 unidades, ou seja, uma barrinha que corresponde a 10 cubinhos. Então, 10 cubinhos, com mais 2 cubinhos que já tínhamos, ficamos ao todo com 12. Com 12 unidades, com 12 cubinhos, é possível retirarmos 8. Sim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Ou seja, 12 menos 8 resulta em 4 cubinhos. 4 cubinhos, 4 unidades. Então, 12 unidades menos 8 unidades resultam em 4 unidades. Agora vamos para as dezenas. Tínhamos 6. Muito bem. Tínhamos 6. Agora temos apenas 5. Temos apenas 5. Só que precisamos retirar uma. É possível retirar uma? Sim. Sim. E daí vai precisar de troca. Olha que maravilha. Então, 5 menos 1 resulta em 4. 4. Placas, 4 dezenas. Muito bem. Agora, olha só. As centenas são as placas. E nós não temos nenhuma. Se nós não temos nenhuma, como que nós vamos tirar 4? Fazendo. Muito bem. Só que agora nós teremos que fazer uma troca lá da unidade de milhar. Lá do cubão. Um cubão corresponde a quantas placas? A 10 placas. 7, 8, era ele. 9, 10. Muito bem. Então, da uma unidade de milhar, nós só tínhamos um. Como nós vamos realizar a troca pelas centenas, certo? Então, vai sobrar nada da unidade de milhar. Certo? E como nós não tínhamos
nenhuma centena, estamos fazendo essa troca, então obtemos ao todo 10 centenas, que são as 10 placas. Com 10 placas, é possível retirar 4 agora. Sim, vamos achar 4 centenas e ficar apenas com 6 delas. Muito bem. Então, 10 centenas menos 4 centenas resultam em 6 centenas, certo? As 6 placas. E a unidade de bilhar, como não sobrou nada, certo? Então, ficamos com 0. Então, nós temos que a subtração 1062 menos 418 resulta em 644. Falta as nossas dezenas. Deixa eu representar certinho. Isso mesmo, 644. Então, 4 unidades, 4 cubinhos, 4 dezenas, 4 barrinhas e 6 centenas, 6 pouquinhos. Muito bem. E com isso, nós finalizamos nosso vídeo sobre subtração, certo? Certo. Espero que a gente tenha ajudado, não só na questão do raciocinar da gente, mas do interpretar os cálculos matemáticos. Principalmente o professor se atentando em contextualizar sempre, como foi falado, né, que a gente disse na última aula, a contextualização é muito importante, porque ele não acha que a matemática é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é? Não é. Certo? E o material dourado, na verdade, ele é um recurso. Existem outros recursos excelentes, como o ábaco, como o palito, como tampinha, né? E é importante esses recursos concretos, principalmente nessa fase aí do ensino fundamental 1, principalmente nos anos iniciais, né? Nos outros vídeos nós trabalhamos aí, desde a representação de cada número, então, para compreender a representação das quantidades de cada ordem. Depois trabalhamos aí a adição e a subtração, certo? Então, sempre trabalhar de forma gradativa e trazendo para esse aluno esse significado, né? Para que realmente tenha sentido para depois ele conseguir trabalhar apenas com o abstrato aí, que são os algoritmos, certo? Muito obrigada. Valeu. Qualquer dúvida, se tiver, coloquem aí nos comentários e a gente tenta auxiliar da forma que for possível, certo? Obrigada, gente. Valeu.